Já recebeu uma ligação de alguém que sabia seu nome completo? Como um estranho conhece o valor exato da sua aposentadoria? Porque o banco sempre diz que foi você quem autorizou. Quem ganha quando o dinheiro some e ninguém devolve. Ao longo deste vídeo, você vai entender cada uma dessas respostas. Numa tarde comum, Dona Helena, 72 anos, aposentada do INSS, atendeu o telefone. A voz do outro lado sabia seu CPF, sabia que ela recebia 2 salários mínimos e avisou: há um empréstimo suspeito sendo processado no seu nome, a senhora precisa agir agora. Em menos de 40 minutos, a conta que ela levou décadas para construir estava zerada, R$ 43.000. E quando ela ligou para o banco, a resposta foi uma só: a transação foi autorizada pela própria titular. O golpista já sabia tudo sobre ela antes do primeiro toque do telefone. Já deixa seu like e se inscreve no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar investigando histórias como essa. O que aconteceu com Dona Helena não foi azar nem descuido de uma pessoa só. É um sistema. Existe uma engrenagem inteira montada para transformar a confiança de um idoso em dinheiro vivo, e ela funciona com uma precisão assustadora. Tudo começa com uma ligação que parece legítima, segue com instruções dadas com calma ao telefone e termina com a conta vazia, antes que a vítima entenda o que está acontecendo. O detalhe mais cruel é o tempo. Em casos documentados pela polícia, o intervalo entre a primeira ligação do golpista e o esvaziamento completo da conta pode ser inferior a 40 minutos. 40 minutos. É o tempo de uma conversa, de um café, de uma novela. E durante esses minutos, a vítima é mantida em linha de propósito, distraída para não olhar o celular e perceber as notificações de transação chegando uma atrás da outra. Até o fim deste vídeo, você vai entender exatamente como essa engrenagem funciona, quem está em cada ponta dela, para onde vai o dinheiro nos primeiros minutos e por que os bancos quase nunca devolvem um centavo, mesmo sabendo que o idoso é o alvo preferido. Como o criminoso sabia o valor exato da aposentadoria de Dona Helena antes de ligar? Essa é a primeira peça, e talvez a mais perturbadora. O telefone não tocou por acaso. Antes da ligação, os dados dela já estavam numa lista, vendida em pacotes na internet. Nome completo, CPF, número do benefício, valor recebido, telefone, endereço, informações que deveriam estar protegidas em bases oficiais e que de alguma forma vazaram. Quando o golpista discou, ele não estava pescando. Ele já sabia exatamente quem estava do outro lado, e é por isso que parece tão real. Imagine receber uma ligação em que a pessoa diz seu nome, confirma seu CPF, repete o valor certinho que cai na sua conta todo mês e ainda fala com a calma de quem trabalha num banco há anos. Para um idoso que confia, que foi criado numa época em que funcionário de banco era figura de respeito, resistir a isso é quase impossível. O roteiro do golpe é desenhado para isso, mas o dado vazado é só o começo. Depois que a conta é esvaziada, o dinheiro não fica parado. Ele entra numa máquina de lavagem que funciona em segundos. O valor desviado de Dona Helena foi imediatamente fragmentado, dividido em dezenas de transferências menores, espalhado por contas chamadas de contas laranja, abertas com documentos de terceiros, muitas vezes de outras vítimas, ou de pessoas pagas para emprestar o nome, em estados diferentes do país, de São Paulo para o Pará, do Pará para o Ceará, do Ceará para uma casa de apostas. Cada assalto torna o rastreamento mais difícil. Quando a polícia consegue uma ordem judicial para bloquear uma conta, o dinheiro já passou por outras 5. É por isso que a recuperação é tão rara. Não é incompetência apenas. É uma estrutura desenhada para ser impossível de seguir. Quanto tempo você levaria para perceber que sua conta foi zerada? Aqui está outro detalhe que torna o golpe tão devastador. Muita gente não percebe na hora. Dona Helena desligou o telefone aliviada, achando que tinha cancelado um empréstimo fraudulento. Ela acreditou que tinha sido protegida. Foram dias até a ficha cair. E não caiu por aviso do banco. Caiu no mercado. Ela estava na fila do caixa com as compras do mês na esteira quando o cartão foi recusado. Tentou de novo. Recusado. Pediu para a moça passar outra vez, sem entender. Com a fila crescendo atrás, saldo insuficiente. R$ 43.000 que estavam ali na cesta tinham sumido. Esse é o padrão. Parte das vítimas só descobre o rombo dias ou semanas depois, muitas vezes no momento mais humilhante possível, na frente de outras pessoas, segurando uma sacola de arroz e feijão que não vai conseguir pagar. E aí vem a segunda onda do golpe, que não tem nada a ver com tecnologia, a vergonha. O idoso se culpa, acha que foi burro, que foi ingênuo, que vai ser motivo de piada na família. Muitos escondem dos filhos por dias. Alguns nunca contam. E enquanto a vítima processa a humilhação sozinha, em silêncio, a janela para bloquear qualquer coisa, para tentar reverter qualquer transação, já se fechou completamente. O tempo, de novo, jogando contra ela. Cada hora de silêncio
é uma hora a mais que o dinheiro tem para sumir de vez nas contas laranja espalhadas pelo país. O golpe não termina quando a conta zera. Ele continua trabalhando dentro da cabeça da vítima, comprando o tempo de que os criminosos precisam. Se essa história já te indignou, faz uma coisa por quem pode ser a próxima vítima. Se inscreve no canal e deixa o like. É isso que mantém a gente investigando golpes que se aproveitam de quem trabalhou a vida toda e que pressiona para que essas falhas parem de ser ignoradas. Cada inscrição ajuda a levar esse alerta para mais um pai, mais uma avó, mais uma família que ainda não sabe que está na mira, mas como um aposentado entrega o controle do próprio celular sem perceber. Aqui está o ponto que confunde até quem assiste de fora. Ninguém diz para a vítima: instale um programa para que eu roube você. O roteiro é muito mais inteligente que isso. O golpista, ainda na linha com voz tranquila e profissional, diz que para cancelar aquele empréstimo fraudulento é preciso atualizar a segurança do aplicativo do banco e pede que a senhora baixe um aplicativo de apoio só para a equipe técnica conseguir ajudar. Esse aplicativo existe de verdade. São ferramentas legítimas, criadas para suporte técnico de empresas, para um técnico acessar o computador de um funcionário à distância. Não foram feitas para o crime, mas nas mãos do golpista viram a chave da casa. Passo a passo, com paciência de professor, ele guia a vítima. Clica aqui, aceita ali, digita esse código. Dona Helena achava que estava se protegendo. Estava entregando ao criminoso uma janela aberta para a tela do próprio celular. A partir dali, ele via tudo o que ela via. Via o aplicativo do banco, via as senhas sendo digitadas e podia operar a conta como se fosse ela. As transferências saíram do telefone dela, com a digital dela, com a senha dela. E é exatamente por isso que o banco depois diria com toda a frieza: a operação foi autorizada pela titular. Tecnicamente, do ponto de vista do sistema, foi mesmo. E é aí que mora a armadilha jurídica que deixa milhares de famílias sem saída. Quantos casos como o de Dona Helena realmente existem no Brasil? A resposta é assustadora, justamente porque ninguém sabe ao certo. E não é por falta de dados policiais. É por causa de uma característica do próprio crime. A maioria das vítimas idosas nunca registra um boletim de ocorrência. A vergonha que falamos antes não é um detalhe emocional, ela tem consequência estatística direta. O idoso que perde tudo se sente culpado, acredita que a falha foi dele e prefere o silêncio a admitir publicamente que caiu num golpe. Não conta para a polícia. Às vezes não conta nem para os filhos. O resultado é que as estatísticas oficiais mostram apenas a ponta do iceberg. Para cada caso que vira número numa delegacia, peritos e investigadores estimam que existam vários outros que jamais foram contabilizados. É um crime que se esconde dentro do próprio constrangimento da vítima. E os criminosos sabem disso. Eles contam com o silêncio. O silêncio é o aliado mais barato e mais eficiente da quadrilha. Quando o filho de Dona Helena finalmente descobriu, porque a mãe não tinha dinheiro para o remédio da pressão, ele quis ir à delegacia no mesmo dia. Ela resistiu. Tinha medo do que os vizinhos iam pensar. Medo de ter o nome ligado à palavra golpe levou semanas para que ela aceitasse registrar. E quando o boletim finalmente saiu, o dinheiro já era um fantasma, pulverizado em contas que nem existiam mais. A demora não foi culpa dela. Foi consequência de um crime desenhado para produzir vergonha. E a vergonha para a quadrilha vale ouro. Mas se existe um estatuto do idoso, por que Dona Helena não recebeu o dinheiro de volta? Essa pergunta resume a maior injustiça de toda essa história. O Estatuto do Idoso prevê, sim, proteção contra abuso financeiro. Existe a previsão legal de que o idoso é vulnerável e merece amparo especial. Mas há um buraco gigantesco nessa proteção. Não existe uma obrigação legal explícita de que o banco ressarça a vítima em casos de fraude digital. Leia de novo. A lei diz que o idoso deve ser protegido, mas não obriga a instituição financeira a devolver o dinheiro quando o golpe acontece dentro do aplicativo dela. E os bancos se agarram exatamente nessa brecha. Quando a família de Dona Helena foi cobrar, a resposta foi protocolar. As transações foram autorizadas pelo titular, por meio das credenciais corretas, a partir do dispositivo cadastrado. Do ponto de vista do contrato, dizem eles, o banco cumpriu seu papel. E assim, a conta da culpa é jogada inteira no colo de quem menos podia se defender. A vítima vira ré da própria desgraça. Para tentar reverter, só sobra um caminho: o judiciário. Anos de processo, advogado, perícia, audiências. Um idoso de 72 anos é obrigado a entrar numa batalha jurídica que pode durar mais tempo do que ele tem de vida, sem nenhuma garantia de ganhar. Enquanto isso, o banco que lucra bilhões alega que a tecnologia funcionou. E aqui está a pergunta que ninguém quer responder em voz alta. Se o banco sabe que o idoso é o alvo número 1 dessas quadrilhas, por que o sistema dele aprova R$ 43 mil, saindo em minutos de uma conta que nunca movimentou esse valor?
sem um único telefonema de confirmação. Então, quem é o verdadeiro vilão dessa história? O golpista no telefone ou o sistema que o deixa agir? Essa é a pergunta que muda tudo. É fácil apontar o operador do call center, o sujeito de voz mansa que ligou para Dona Helena. Ele existe, ele é criminoso, e às vezes, a polícia até o prende, mas ele é a peça mais descartável da engrenagem. Os delegados que investigam esses casos contam a mesma frustração. Prendem o operador de baixo nível, aquele que faz a ligação e ganha uma migalha, e em poucos dias, outro toma o lugar. O líder da organização, aquele que compra os dados vazados, que monta a estrutura de contas laranja, que organiza a lavagem em escala nacional, esse quase nunca é alcançado. Opera de longe, protegido por camadas de laranjas e de fronteiras entre estados. É como prender o caixa de uma loja e deixar o dono intacto. Mas existe um terceiro personagem nessa cena, e é o mais desconfortável de todos. Porque enquanto a quadrilha lucra com o roubo, a instituição financeira lucra com a omissão. Cada real que o banco não devolve é um real que fica no balanço dele. Cada sistema de antifraude que não dispara um telefonema de confirmação é um custo que o banco economizou. A vítima virou problema dela mesma. E o crime virou estatística sem dono. A lentidão não é só falha. Para alguns, ela é conveniente. Não estou dizendo que o banco arquitetou o golpe. Estou dizendo algo mais grave. Que o banco construiu um sistema onde barrar esse golpe custaria dinheiro, e não barrar custa apenas o sofrimento de gente como Dona Helena. E sofrimento de aposentado no balanço trimestral não aparece em lugar nenhum. Os R$ 43 mil de Dona Helena nunca foram recuperados. A conta que ela levou décadas para construir continua zerada, e o banco mantém a mesma resposta de sempre. A transação foi autorizada pela titular. Quase 2 anos depois daquela tarde, o processo dela ainda corre na justiça, sem data para terminar e sem nenhuma garantia de que vai ganhar. Ela vive hoje com o salário do mês, contando moedas para o remédio da pressão, dependendo do filho que descobriu o rombo na fila do mercado. O operador que ligou para ela, possivelmente preso em alguma operação, possivelmente solto, possivelmente substituído por outro que naquele mesmo instante liga para outra Dona Helena em outra cidade. O líder da quadrilha nunca foi identificado. O dinheiro, fragmentado em dezenas de contas laranja espalhadas pelo país nos primeiros 40 minutos, virou fumaça. E esse é o desfecho mais honesto que existe. Não tem desfecho. O caso permanece em aberto, como permanecem milhares de outros, porque o sistema que deveria proteger não mudou. Os dados continuam vazando das bases oficiais. Os aplicativos de acesso remoto continuam disponíveis para qualquer um baixar. Os sistemas de antifraude continuam aprovando transações atípicas na conta de idosos sem um único telefonema de confirmação. E a lei continua sem obrigar o banco a devolver. O debate sobre responsabilizar as instituições financeiras, e não apenas os criminosos, ainda não produziu nenhuma mudança concreta e obrigatória. Enquanto isso, milhões de aposentados seguem sem proteção real e sem ressarcimento. Dona Helena não era ingênua, não era burra. Era uma pessoa de 72 anos que confiou numa voz que sabia o nome dela, o CPF dela e o valor exato da aposentadoria dela. Porque alguém vendeu esses dados, porque alguém deixou o sistema aberto, porque para muita gente é mais barato deixar o golpe acontecer do que gastar para impedir. A pergunta que abriu esse vídeo era como uma ligação de poucos minutos consegue zerar a conta de um aposentado e o banco lavar as mãos. Agora você já sabe. E o mais assustador é que enquanto você assistia até aqui, o telefone de alguém tocou. Se você tem um pai, uma mãe, um avô que recebe aposentadoria, compartilha esse vídeo com eles agora. Uma conversa de 5 minutos pode evitar uma perda de uma vida inteira. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas investigações. E me conta nos comentários. Você quer que a gente investigue exatamente como os dados dos aposentados vazam dessas bases oficiais? Porque essa é a próxima história que ninguém quer que seja contada. E a gente vai contar.